RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos. Boa tarde, tudo belezinha? Tudo belezinha? Estamos no ar com o nosso RDC Esporte até 1h a gente vai invadir o Rogério Amaral hoje um pouquinho e Rogério Amaral vai gostar porque ele vai ter um assunto bastante importante, vai participar também. E nós temos hoje, como convidado especial, teremos daqui a pouco sentado aqui, né, o Rodrigo Caetano, diretor executivo do Internacional, diretor executivo do Internacional, e ele já vem sabendo que vai ser bombardeado, no sentido bom, né? Ele que é um diretor executivo bastante experiente, competente, e a gente vai saber com ele aquelas coisas que não são perguntadas no dia a dia, porque senão não adianta o Rodrigo Caetano vir aqui, ficar 1 hora, né, para ouvir aquilo que ele já fala, para repetir tudo que ele já fala diariamente em todas as rádios, televisões, enfim, a gente quer saber coisas diferentes, né, novidades, como a da situação do Cudê, e você pode mandar perguntas diferentes através do nosso Facebook RDC TV, porque você assiste nos canais 24524, você assiste no Twitter, no Facebook, no YouTube, no site, mas através do Facebook você manda a sua pergunta. E a Vitória Caroline, né, já vai selecionar aquelas perguntas diferentes para o Rodrigo Caetano responder aqui no nosso RDC Esporte. Então, vamos ter um grande programa, vai compartilhando, compartilhe, porque a gente quer a sua participação e você, os seus amigos, né, participando do nosso programa também. Repito que vai até a 1h Ribeiro Neto, o Rodrigo Caetano já está chegando, vamos falar de Grêmio antes da chegada aqui do Rodrigo Caetano, porque a gente terá no fim de semana Grêmio e Flamengo, um jogão de bola na Arena, nós teremos Corinthians e Internacional, jogão de bola na Arena Corinthians, enfim, nós teremos um domingo especial para o futebol do Rio Grande do Sul. 2 grandes jogos. Ribeiro Neto, olha, isso eu acho que podia ser gravação, eu digo todo dia isso, né? Cara, eu já falei aqui, para as pessoas, eu não tenho culpa se Deus me fez lindo. Eu não tenho culpa, cara. Eu não falei de ti, eu falei da roupa. Não, a natureza me agraciou com a beleza. Então, além de talento, brilhantismo, competência, só não sou muito responsável, mas tá tudo bem. Deus, milagres também, né? O Rodrigo Caetano está chegando aí antes dele. Nós teremos Grêmio e Flamengo no fim de semana, e Corinthians e Inter, um grande domingo. Uma pena que sejam 2 jogos às 4h. Né? Tu sabe o seguinte, um bom seria a gente poder ver os 2 jogos. Às 4, às 7. Eu vou ter que dividir a minha telinha lá na net, que é o nosso para poder ver os 2 jogos ao mesmo tempo. Eu tenho uma tese a respeito do jogo Grêmio e Flamengo. Se o Flamengo, e o Paulo Pelaipe está lá, se o Paulo Pelaipe, assim como eu acho que ele é... O Paulo Pelaipe fez todo esse time aí? Não, quem fez o time foi o dinheiro. Primeiro lugar. Mas é óbvio que o Paulo Pelaipe é gremista ou não? Sim, pode, quase. Só que não adianta ter dinheiro, o Grêmio gastou uma fortuna aí em mão de naba aí. E o Inter, então, não vou nem falar. Bom, mas enfim, então tem que saber gastar o dinheiro. Se o dirigente do Flamengo, como eu acho que são inteligentes, eles não vão querer o título domingo na Arena. Ribeiro, nós vamos começar a discutir. Bom, não. Tem quinta, sexta, tudo. Vou explicar. Sim. E vou explicar na Câmara da Verdade aqui. Vai poupar os jogadores para jogar a final da Libertadores. Isso é só parte do processo. Vou te perguntar uma coisa. Assim como na vida, o que fica sempre é o quê? A última imagem. Sim. Tá. Então eu vou te perguntar o seguinte. Mas a última imagem não foi boa no jogo passado. Não, olha o que eu vou te dizer, queridão. O Flamengo vence o Vasco hoje e vem para a Arena, tá? Aí o seu Jorge Jesus põe todos os titulares para ganhar do Grêmio e ser campeão, tá? Se o Palmeiras tropeçar na Bahia. Correndo o risco de machucar jogadores. Mas, filhinho, lembra que o Renato poupou jogadores, ele vai ficar sem nenhum título? Mas deixa eu só te dizer, para tu vai entender o que eu tô dizendo. Aí ele arrisca colocando todos os titulares porque ele quer ser campeão antes da Libertadores. É um grande erro. Porque é o seguinte, se ele é campeão domingo, ele tem segunda, terça para comemorar e já no sábado decide a Libertadores da América, correto? Sim. Muito bem. Aí ele perde a Libertadores da América para o River. O que fica na segunda-feira como manchete?
O grande Flamengo campeão perdeu para o River e não vai para o Mundial. Se ele não é campeão contra o Grêmio na Arena, ele vai para a Libertadores da América, podendo ser campeão, preservando os jogadores, e se perder, não tem problema, porque 3 dias depois ele pega o Ceará no Maracanã e vai ser campeão brasileiro. Qual é a imagem que fica? Flamengo campeão! Então, assim, gente, é tão fácil e tão óbvio. É tão óbvio. Então, assim, se o Flamengo tem dirigido, o Flamengo vem com o time reserva aqui na Arena. Olha só, o David Braz disse que o Renato cobrou deles que o Grêmio não vem jogando bem. Vem ganhando, mas não vem jogando bem. Vamos ver o David Braz o que fala. Concordo com o professor, não só eu, mas todos os jogadores também sentiram isso também que ele falou. E acho que a cobrança foi válida e a gente vai procurar melhorar nisso daí para a gente não errar e não acabar perdendo pontos como aconteceu no primeiro turno. Mesmo assim, a gente não ter atuado da mesma maneira como o Grenal, mas a gente conseguiu o objetivo. Acho que o importante agora é a gente se preocupar e estar somando os 3 pontos. Né? E graças a Deus a gente conseguiu, mesmo não atuando da mesma forma que atuamos no Grenal. Ok, já temos aí imagens, valeu David Braz falando, e já temos imagens aí do Guilherme Paz. Guilherme Paz nos fala a respeito, cadê o Guilherme Paz? Vamos lá, cara. Guilherme Paz, me fala do Grêmio. O Grêmio terá time titular contra a equipe do Flamengo no domingo? Sim, time titular, mas com algumas ausências, né, Paulo Brito? Olha, até difícil montar um time, até bom também, né? Montar um time numa quarta-feira para o time que vai jogar só no domingo, time tranquilo já. Paulo Vitor no gol, Léo Moura, Jeromel, David Braz e Bruno Cortez voltando depois da suspensão. Meio de campo, com Darlan Mendes, ele que jogou na última partida ao lado de Matheus Henrique. Matheus Henrique com a seleção olímpica joga do lado do Maicon. E o quarteto, vamos dizer assim, né, já estão falando dos torcedores, um novo quarteto fantástico do Grêmio. Everton, Alisson, Diego Tardelli e Luciano para a partida diante o Flamengo, Brito. É óbvio que o Grêmio vem babando. Até mais, Guilherme Paz. É óbvio que o Grêmio vem babando. O Grêmio quer ser... O Renato tá babando, porque quer... eu quero me vingar. É óbvio. E o Flamengo, se for esperto, vai andar pra isso aí. Vou botar o time reserva, vou fazer a festa lá contra o Ceará. Eu quero saber o que o Flamengo pensa disso. É óbvio, cara. O William Arão falando sobre o jogo do Flamengo contra o Grêmio no domingo. Nós somos seres humanos, né? É naturalmente que a gente acompanha as notícias, acompanha que falta, se a gente ganhar esses 2 jogos e o Palmeiras empatar domingo, a gente vai ser campeão. Mas a gente deixa isso de lado, né? A gente pensa porque é natural, mas a gente tenta deixar isso de lado, a gente tenta pensar manter o foco no jogo, manter o foco nesse clássico que é muito importante. É um jogo adiantado, mas é muito importante, então... A gente procura manter sempre o foco na próxima partida. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é o que acontece de fato, né? Eu não posso dar uma outra resposta para vocês, porque foi um dos segredos nossos até aqui, né? Pensar jogo a jogo, pensar passo a passo. Antes do jogo do Grêmio da Libertadores tinha um mês acho que era um mês não, acho que eram 20 dias, 25 dias antes do jogo do Grêmio, e vocês me perguntavam isso, e a gente chegou até o jogo do Grêmio invicto. Então é o nosso lema aqui, pensar jogo a jogo, pensar passo a passo. Então a gente não está pensando na final da Libertadores agora, né? A gente está pensando no Vasco, na próxima partida. E é isso aí, o jogo importante do Flamengo é hoje contra o Vasco. Ganha do Vasco, vem com os reservas aqui na Arena. Se ganhar o título de reserva, melhor. Mas se não, pelo menos preserva todo o time para o jogo lá da Argentina. E se não ganhar o título domingo, vai fazer a festa, seja qual for o resultado da Libertadores, na outra quarta-feira no Maracanã contra o Ceará. É tão óbvio, gente, é tão óbviozinho. Tá beleza. Em seguida, Rodrigo Caetano estará aqui. Olha aqui, mostra aqui esse banquinho. Será que ele vai alcançar aqui o banquinho, Rodrigo Caetano, que é baixinho? Se eu alcanço, Daqui a pouco ele estará aqui sentado e a gente vai fazer muitas perguntas para o executivo de futebol do Internacional. Vou aproveitar esse banquinho.
Ô, Vitória Carolina, o que o pessoal está perguntando aí pra gente? Vamos lá. Vinícius Silva, estamos aí ligados para ver o convidado de hoje e ouvir o que ele tem a dizer. Tá chegando aí o Rodrigo Caetano, vamos conversar bastante com ele, Rodrigo Caetano. André Ferreira de Rio Grande está ligado na nossa audiência. Obrigado pela audiência. Já aí, temos André. perguntas também já para o Caetano, vamos esperar ele chegar. Vamos esperar, vamos lá, mais. João mais. Eltz está na nossa audiência. Quem? João Eltz. Alô, João Elvis, aquele abraço. E o Vinícius? O Vinícius também, é claro, né? Que o Vinícius já é sempre certo, mas né? ele Não pergunta precisa alguma nem. coisa aí? Fala. Ainda não, disse que já tá na área e que ele chegou primeiro, como sempre. Ele marca a presença. Ele marca a presença. E o João Eltz ainda falou que isso é lance de VAR para saber quem chega primeiro no teu programa. Tem gente brigando. Olha, Rodrigo Caetano estará aqui nesse banquinho. Em seguida, diretor executivo do Internacional, para falar muito com a gente até a 13h sobre tudo que você quer saber. Deixa eu ver Mande aqui. sua pergunta que a gente está esperando aqui. Vamos lá. Mande sua pergunta para o Rodrigo Caetano em seguida. Antes eu quero ouvir o Edenilson falando sobre a rivalidade contra o Corinthians. O Inter enfrenta o Corinthians domingo. E o Edenilson jogava no Corinthians. E agora vai jogar pelo Inter contra o Corinthians. Ele vai falar sobre a rivalidade Inter e Corinthians, que a gente sabe que é muito grande. Vamos lá. Olha, pelo que eu me lembro, sim. Tinha um temperinho a mais, né? Se falava muito da rivalidade em São Paulo, mas que tinha essa rivalidade aqui também. Acho que aqui, para nós também, podemos encarar assim, mas, como eu falei, nós temos que desempenhar a nossa parte dentro de campo. Não podemos pensar em entrar com esse pensamento de rivalidade. Temos que pensar em entrar e jogar futebol e vencer o jogo. Bom, tem mais Edenilson falando a respeito do jogo contra a equipe do Corinthians e é um jogador importante do Internacional, o motorzinho do Internacional, e ele vai falar agora a respeito desse jogo. Mais um pouquinho pra gente, Edenilson. Com certeza, todos os jogos são importantes, né? Mas esse, pela questão dos pontos da tabela, a gente sabe que é um confronto direto, um jogo difícil. A gente tem que entrar concentrado, sabe que é um campo difícil de jogar. Eu, na minha época, não peguei esse estádio, jogava mais no Pacaembu, mas sei que é um estádio que contribui muito para a pontuação do Corinthians, né? Então a gente tem que entrar ligado, focado e respeitar a equipe deles, mas buscar a vitória. Bom, vamos ver imagens aí do treino. Já Rodrigo Caetano já está aqui, já vai conversar com a gente. Vamos ver imagens do treino do Internacional, que se prepara para esse jogo que falou o Edenilson, contra a equipe do Corinthians. Daqui a pouco aí, imagens para você, imagens do treino do Corinthians, enquanto a gente prepara as imagens do treino do Internacional. O Corinthians, que tem um técnico interino lá, né, como era o Ricardo Cobalcini aqui no Internacional. O Corinthians, que tem um técnico também que vai ficar até o fim do ano. Você vê ele aí, o Diego Coelho, que tenta fazer a melhor campanha possível, a classificação para a Copa Libertadores da América. Valeu, Pedro Oliveira, treino do Corinthians. Aí em São Paulo, Rodrigo Caetano. Que é, meu amigo? Tudo belezinha? Prazer Diretor falar executivo contigo. do Internacional. Rodrigo, me ajuda a recuperar aqui. Começaste no RS, né? Foi. Lá com o Foguinho Carpegiani, em Alvorada. E revelou algum jogador lá? Pô, Brito, primeiro te agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui contigo. Te Prazer rever é todo novamente, pessoalmente. A última vez que nos vimos ainda foi no Rio, né? É verdade. E... Várias vezes no Rio, né? É. Vasco, Fluminense, Flamengo. E assim, realmente, minha trajetória pós-carreira de atleta, ela iniciou realmente no RS, convite do Valdir, do Foguinho e do Carpegiani. Na verdade, eu sou muito grato e eles são responsáveis aí pelo início da minha carreira. Depois eu fiquei 1 ano e meio, aí trabalhei no Grêmio durante 4 anos. Depois disso eu fiquei 10 anos no Rio de Janeiro, entre 10 anos. Vasco 4 Fluminense anos, e Flamengo. 2 anos no Fluminense e 4 no Flamengo. Desse time que está jogando hoje no Flamengo, algum jogador já estava lá quando você saiu ano passado? Sim, não. Da equipe considerada titular atual do Flamengo, chegaram na minha época Diego Alves, né, Everton Ribeiro, William Arão e, obviamente, alguns que acabam entrando, no caso dos 2 laterais,
Rodolfo, uma série, Gabigol. os garotos. Gabriel chegou esse ano, né? Esse Gabriel, Arrascaeta, aí foi num momento de um Flamengo com maior capacidade de investimento. Na nossa época... Paulo Pelaipe faz exatamente o que você fazia lá, né? Diretor executivo. Hoje me parece que tem o Bruno Spindel, que é um diretor executivo, e o Pelaipe está como gerente, mas faz parte do departamento de futebol. Sim. Na nossa época, na verdade, um dos gerentes de futebol, o gerente, no caso, abaixo, né, era o Moser e também o Marcos Biasotto, que está comigo hoje no Internacional. Sim. Eu tenho umas imagens, você gosta muito que lembre quando você joga futebol, e eu tenho umas imagens da sua principal parte no currículo de jogador de futebol, não diretor executivo. Vamos ver aí gols do Rodrigo Caetano. Olha só, que time é esse? Era o Brasil de Pelotas ainda. Hã? Brasil de Pelotas. Isso aí já fui no São José, rapaz, de Cachoeira. Meu último ano antes de parar. Olha aí, esta foi seu grande gol momento. Olímpico e tudo. Gol Avenida, olha que gol, rapaz. Esse aí foi um clássico aí contra o Santa Cruz, né? Foi clássico Ave Cruz? E aí foram lances... O meu primo, que era presidente, me dizia, o Rodrigo Caetano quer mandar em mim. Eu digo, deixa mandar, ele sabe mais que tu. Aproveitar e mandar um abração pro Filipinho também, grande figura. Felipe. Gente da melhor qualidade. Tá aí, imagens do Rodrigo Caetano. Você parou de jogar, quebrou a perna, né? Como é que foi? Na verdade, Brito, eu parei mesmo foi em 2003, né? Quando aí fui fazer essa transição hoje para o cargo de executivo. Mas a minha lesão, que acabou interrompendo talvez esse meu melhor momento, foi em 1997, quando eu jogava pelo Brasil de Farroupilha, era um dos artilheiros do Campeonato Gaúcho. Sim. Aí eu tive uma fratura. Castanheiras. Tive uma fratura que, por coincidência, foi no Beira-Rio. Um jogo contra o Internacional, sim. Foi, na verdade, uma dividida com o Fernando, mas volante do Internacional na época, que tinha sido meu colega no Mojimirim na época. Sim. Então, quer dizer, foi uma coisa que infelizmente acontece sem qualquer tipo de intenção por parte dele. Rodrigo Caetano, nós vamos entrar agora na parte de diretor executivo do Internacional. Tá preparado? Sempre. Sempre. Aliás, é um executivo que eu sempre falo, né, Ribeiro? Quando a gente passa a entrevista coletiva do Rodrigo Caetano, eu digo, esse cara é um exemplo de diretor executivo e às vezes bota a cara a tapa para falar no lugar de um dirigente eleito, enfim. Mas, aliás, é isso que eu ia... Aliás, seja bem-vindo. Obrigado, Ribeiro. Prazer também te rever. Eu começo assim como o Paulo Brito, te dizendo que tu é o cara... Te adoro, tu é um cara muito legal, pessoalmente, um cidadão. Obrigado. É um grande profissional, é uma referência para a função que tu exerce, que é a direção executiva. Né? É um sucesso que ele fez em todos os jogava clubes. muita bola, quase quanto eu. Aí tu já tá entendeu? Mais ou menos. Tudo isso para dizer que eu gosto muito de ti. Recíproca é verdadeira. Eu vou fazer perguntas... Mas eu vou te dar um pau. Agora eu vou te fazer perguntas que são um pouco diferentes daquelas que tu está habitualmente ou costumeiramente respondendo no setor. E a primeira é um pouco assim. Ô Rodrigo, o presidente Medeiros te pediu para tu ser a vidraça no lugar do Roberto Melo? Para dizer, atirem pedra no Caetano, porque o meu vice-futebol já está todo ralado mesmo, então vamos preservar ele. Foi te pedido isso? Não. Na verdade, Ribeiro, nós somos um conjunto ali de pessoas no departamento de futebol. A liderança, ela é do Roberto, por questão até de hierarquia e também, né, até mesmo estatutária do clube, né? Eu fui contratado e convidado por eles, né, pelo Roberto e pelo presidente, Marcelo. No momento em que eu, nesses últimos dias, talvez mês, acabei seguindo o protocolo esse das entrevistas, que ele é um protocolo muito nosso aqui do Estado, né? Foi por conta que o Roberto estava suspenso. Mas depois seguiu, né? Seguiu talvez mais uma ou duas vezes, mas ele já retorna ou já retornou novamente a esse procedimento. Te digo assim, é natural que isso ocorra. Estou falando, eu no meu caso... acho que é natural. Eu só perguntando se houve não houve nenhum... coisa formal para ti. Vai lá, Rodrigo, segura essa onda aí, porque... Aconteceu de que tudo isso coincidiu para que tivesse que ter uma voz do departamento de futebol num momento, né, difícil. E naquele momento, né, até legalmente, o Roberto estava impedido. Mas toda vez que qualquer um de nós vai aos microfones e falar com todos vocês, nós falamos em nome do departamento de futebol. Te digo assim que
Essa questão aí, muitas vezes eu já vinha acostumado disso, muito do Rio, né, Ribeiro? Porque é diferente. era um Aqui modelo dirigente distinto. Exato. fala, né? É um modelo distinto. Lá, é difícil. E quase que sempre, eu te diria o seguinte, que eram 2 momentos muito específicos. Era quando você contratava um atleta ou o técnico e quando perdia. Então, assim, mas aí o quando perdia era um procedimento muito meu, né? De proteger também o departamento de futebol, atletas e treinador, porque eu fui atleta. Então, muitas das coisas que eu aplico hoje Isso é muito importante, né? São situações que eu gostaria, de que eu gostaria que tivessem feito comigo quando eu jogava. E então lá no Rio eu era muito acostumado a isso e às vezes personificava muito. Pô, só aparece quando perde, claro. É para isso que existe. Mas aqui te afirmo que não houve um conjunto de fatores que coincidiram para isso. Deixa eu fazer um tiro curto aqui contigo. Cudê, tá contratado? Não. Não tá não. Não tá acertado para chegar no começo do ano? Não tá. Depende da classificação para Libertadores? Não, Brito, assim, eu te diria que não depende apenas disso. Primeiro que nós temos um caminho aí a percorrer, né? Nós temos um treinador que aceitou esse desafio. Sei que alvo de críticas, qualquer treinador é. É que é aquilo que a gente falava, o Odair já está 2 anos mais abaixo, ele conhecia todos os jogadores. E o Zé Ricardo chegou sem conhecer muito. Então, o que ele mas é que associam, Brito, por exemplo, o Zé Ricardo tendo responsabilidade sobre a saída do Odair. Não, são coisas distintas. Já que... Mas a dificuldade dele já é que que ele não conhecia o grupo. Já que se tomou a decisão pela saída do Odair, da interrupção do trabalho, que nunca foi nem só meu desejo, mas também de todo o departamento que isso ocorresse, foram também outros tantos fatores que ocorreram. Em acontecendo isso, nós tivemos que buscar um técnico disponível no mercado, que tivesse uma linha de conduta também semelhante à do Odair, né? Que fosse um cara que também agregasse um ótimo relacionamento com o elenco. Ele trabalhou algum clube? Trabalhou no Flamengo comigo. Ah, Flamengo, tio. Mas ele fez a carreira dele depois disso. Ele trabalhou 2 anos no Flamengo. Ninguém suporta 2 anos no Flamengo de graça. Mas ele era base, né? Não, profissional. Ele ficou. Ele Foi começou de na base. interino, depois Isso. Essa trajetória do Odair aconteceu com o Zé Ricardo no Flamengo. Depois ele levou o Flamengo a um 3º lugar no Campeonato Brasileiro, que até então era um outro Flamengo. É isso. Fluminense também. Trabalhou no Vasco, levou o Vasco para a Libertadores e salvou o Botafogo de uma possibilidade de rebaixamento. Bom, e quase chegou à Libertadores. Quase chegou, por um ponto. Então, assim, ele veio para cá, aceitou um desafio de conduzir a equipe até o final do Campeonato Brasileiro. O que vai acontecer depois disso, obviamente que a gente tem um planejamento, a gente tem uma ideia, a gente já tem um esboço. Mas a gente só vai mas nós temos um desafio ainda até lá. Desculpa eu te interromper. A gente tem vontade, a gente tem desafio, a gente tem ideia, mas a gente tem dinheiro? Infelizmente, não. Hã? Dinheiro de mim, vocês não vão ouvir jamais. Se tem ou não tem. Não, vender uma falsa ilusão para o torcedor. Não vou fazer isso. Tá, mas, Caetano, deixa eu entrar um pouquinho mais na peculiaridade do contexto. Ah, que coisa difícil que eu falei agora, nem eu que diagnóstico isso. O Odair saiu, tomaram a decisão. Eu posso achar que é errado, tu também, mas tomaram a decisão, vai ter que sair. Não importa se foi para jogar para a torcida, não importa a razão agora, já foi. Só que tem as consequências disso aí ainda, né? E mesmo tu tendo a responsabilidade de proteger grupo, de passar panos quentes, às vezes é do jogo, entendeu? De eventualmente, sabe, sonegar alguma coisa que está saltando os olhos. Está muito latente que o vestiário do Internacional, pelo menos surgiu, poderia até existir antes, mas surgiu coisas, né, que, sabe, fogem da rotina comum de um grupo unido. Isso tem a ver com a saída do Odair? O grupo aceitou a saída do Odair? Mas vamos pontuar, então, essas coisas, não tem problema nenhum. É que muitas das vezes, situações que são ditas, é uma coisa que a gente tomar um extremo cuidado. Tá bom? Porque vocês são alvo e nós somos alvo. A gente sabe que a gente não controla hoje redes sociais. Muito difícil. Muito difícil. A gente tem que respeitar, mas saber absorver o que serve e muito boa parte o que não serve, né? Então, assim, rótulos e por aí vai, conceitos e preconceitos principalmente. Então, assim, eu sou um cara que não tenho rede social,
justamente por isso. Eu Não tem nem o WhatsApp. Não vou me ainda pautar, respeito a opinião, mas eu não vou me pautar por isso. Então, vamos lá. Como você mesmo disse, decisão tomada, o Odair saiu, prestou... Pô, eu sou suspeito porque sou amigo pessoal dele, acho um grande técnico, tem uma carreira brilhante pela frente. Mas assim, ao dizer que a saída dele gerou problemas internos, bom, aí vai estar indo contrário ao que eu acredito. E é o que eu tô lá todos os dias. Porque você pode ter certeza, eu te afirmo aqui, que se tivesse qualquer tipo de manifestação que pudesse prejudicar o Internacional, a instituição, de qualquer atleta ou de qualquer um deles, quem não estaria lá seria eu. Porque eu não vou compactuar jamais com isso, eu estive do lado de lá. Existe cobrança entre eles, existe cobrança nossa, mas não vamos jogar. Não há desunião. De forma nenhuma. Os jogadores são altamente comprometidos com o clube, sentiram demais a perda da Copa do Brasil, até acho que sentiram além da conta, porque isso tem impactado. E o nosso trabalho e desafio é dissociar isso do que a gente tem pela frente, porque nós temos coisas importantes a conquistar ainda. Então, assim, eu estou te afirmando. Surge uma coisa, surge outra. Aí nós... Vê como que é hoje, né? A rede social ou as informações chegam e cabe a nós passarmos a desmentir. É só no Brasil, né? É como acontece tudo. Primeiro você é culpado, depois você vai dizer se você é ou não. Então eu pediria, e aproveitando, pediria um pouco de cuidado para que as pessoas não dessem crédito, porque não existe. E nós, assim como você está me fazendo, me questionando a respeito, me deu oportunidade de dizer que isso absolutamente existe. É inadmissível que um grupo que durante o ano inteiro chegou em várias competições, mostrou já sua qualidade e a partir de então, por conta, ou seja, da saída do treinador ou por conta de resultados que não foram os que a gente imaginava, já, nada a prestar, né? E surgirem rumores sobre isso, aquilo, eu te falo e te afirmo, isso não existe. O que existe é a nossa, talvez... incapacidade momentânea de superar os adversários, ponto. Mas que nós, mesmo com algumas dificuldades, a gente está ali na briga e nós vamos brigar até o final. A chance do Internacional ter um time melhor, mais competitivo, a contratar em algumas posições que o Inter já sabe que precisa contratar, seria a venda de alguns jogadores desse ano. Surgiu agora a notícia de que Patrick interessaria um time da Turquia e também ao Flamengo, é verdade? Chegou alguma proposta? Teve situações que a gente ouviu do Edenilson, do Patrick, do próprio Paulo, até agora nada. Houve uma sondagem bem próximo de uma proposta quase pelo Edenilson no meio do ano. Nós tínhamos várias competições, então o clube optou por não fazer. Eu te diria diferente até, nós precisamos vender um jogador no final do ano que é para fechar o ano. Nico Lopes está praticamente vendido. Não, existe também um interesse, né, do clube mexicano. Não existe proposta do Tigres do México? Nós temos até dezembro para definir algumas situações. O dia que nós tivermos alguma coisa sacramentada, o Internacional mesmo vai, e tem por obrigação, né, por questão de transparência, vir a público comunicar. Então, se não tem até agora, pode ter certeza que nós não temos nada sacramentado. Mas eu quero complementar dizendo que não é para investir, não. A gente precisa vender, que é para fechar o ano. Tá aí, ó. E essa é uma realidade que não adianta nós fugirmos. Mas e tudo bem, e é isso mesmo. O Internacional precisa vender qualquer um, até o Grêmio, que dizem que está muito bem, precisa vender. O presidente Romildo está desesperado para vender um jogador. Vai vender, talvez, o Everton por muito menos do que queria, porque precisa. Bom, dito isso, é admissível, mesmo que venha o Kudê, que é o bruxo, é o amigo, não sei o quê, tu renovar com um jogador de 39 anos, que não é nem um pouco barato, Rodrigo Caetano. Estamos falando do Alessandro. Mas ainda não terminou o ciclo desse ídolo, grande personagem, beleza? Mas uma hora acaba, não é? Sim, um dia vai, mas assim, essa é uma avaliação que nós vamos fazer internamente. E vendo a questão dele, eu não penso nele somente como ídolo. Ele se não fosse um atleta que desse resultado também esportivo, ele não estaria jogando. Hoje ele inicia as partidas, joga dentro da condição que hoje é permitida. Tem uma qualidade que, se ele ainda segue jogando, é porque nós não encontramos nenhum próximo a isso. O que é um outro problema, tá? Ok, mas o que eu quero dizer é o seguinte,
O D'Alessandro, eu acho, pensando com toda a honestidade do mundo, ele ainda tem lenha para queimar. Para mim está respondido. E, não sei, isso mas não está respondido, porque depende de uma série de fatores. Ele tem um desejo pessoal dele, que a gente não sabe se ele próprio vai querer seguir jogando. Esse vai querer seguir jogando no Internacional mais tempo. Uma série de coisas que a gente estabeleceu em conjunto com ele, que conversaríamos após o Campeonato Brasileiro. Mas eu te falo em nome do Internacional, que ele, além do que ele ainda entrega tecnicamente, e que também eu costumo dizer que eu gosto e prefiro fazer juízo de valor quando eu trabalho com a pessoa, seja ele atleta ou mesmo comissão técnica, treinador, que eu costumo dizer que o pacote do D'Alessandro é muito melhor, porque ele é um líder altamente positivo, altamente comprometido e serve de exemplo. Muitas coisas que se falam, é como eu te disse, às vezes, né, se permite falar tudo, né, Ribeiro? Então, assim... se falava muito que ele era ruim de vestiário. Eu já tive várias informações de que ele esteve no vestiário com ele. Não, que é muito bom de vestiário. É o contrário. Mas, tudo bem, cabe a nós aqui que temos voz e que vocês estão dando esse espaço justamente para a gente tentar desmistificar um pouquinho disso. Mas essa tomada de decisão, Ribeiro, ela não vai acontecer agora, ela vai acontecer depois do Campeonato Brasileiro. Bom, eu sempre falo, esse dia falei do Léo Moura. O Léo Moura, eu gostaria que tivesse perna para jogar até 60 anos, porque é bonito de ver o Léo Moura jogar. Tu trabalhou com ele no Flamengo, a bola sai, ele trata a bola de vossa excelência. E sofri muito contra o Léo Moura quando eu estava no Vasco, porque ele estava no ápice. A bola sai uma gentileza do pé dele, né? É o cara que joga mais. Você sempre gostou de base, no RS, no Grêmio, no Flamengo, você ia lá no Ninho do Urubu, olhar os treinos das categorias de base, sempre gostou de categorias de base. Eu quero saber, Guilherme Paz está aí? Guilherme Paz. Quais são os jogadores de qualidade que estão surgindo na base do Internacional, Guilherme Paz? Tirando aqueles que já estão treinando com o elenco profissional, a gente tem o João Peglow com a seleção brasileira sub-17, ele que fez um gol, né, na partida diante a Itália. Agora o Brasil pega a França sexta-feira na semifinal do Mundial, que é realizado no Brasil. Daí já mais uma opinião minha, né? Tem o Matheus Monteiro, tem o Cezinha, tem o Neto, e ali da base que não ganharam muitas oportunidades, mas já vem treinando com o profissional, o Zé Gabriel e o Zé Aldo, que daí o Caidano podia já responder, né? Zé Aldo fica em 2020 ou não? Tem que pagar um dinheirinho ali pro Guarani de Palhoça. Tá bem informado, tá bem informado. Como sempre. Mas, assim, nós temos bons valores. Óbvio que não vale a gente ficar falando já do... A gente tem falado muito da base do Grêmio. O Grêmio é uma fábrica de jogadores, que é verdade. Tem o Mateuzinho, o Everton na seleção brasileira, tem o Patrick surgindo, já teve o Jean-Pierre. Meu Deus, muitos jogadores. Já teve o TT, né, que foi vendido por milhões, sem passar pelo time profissional, enfim. Vocês estão... Quem sou eu para, né, ficar falando o tempo que vocês têm de... não no jornalismo esportivo apenas, mas no convívio do futebol. Você sabe... pode dizer o seguinte, Ribeiro, te aposenta também, não é só autorizado, também, normal. Acontece o seguinte, Ribeiro, é que a gente sabe que muitas vezes para você lançar um garoto, o momento, muitas vezes, ele tem que ser próximo. Tem que ir a favor do vento. Exato. Não, vou aqui fazer buscar num passado não muito distante o que aconteceu com o próprio Internacional. Lembremos bem, né, do ano fatídico que o Inter, infelizmente, acabou descendo de divisão. Quantos bons valores tinham naquela equipe? 2 anos torrando garotos. Pois é. O Inter perdeu toda uma geração. E o que aconteceu? Ficaram rotulados como os jovens que caíram com o Internacional. E se você for lembrar bem, esquecem muitas vezes dos atletas que estavam de passagem no Internacional, mas lembram dos garotos. E muitos comprometeram as suas carreiras. Muitos. Não se recuperaram. Muitos. Então, assim, cabe a nós termos esse cuidado. O que é o passo que a gente faz primeiro? E acho que a gente tem como melhorar isso para 2020. Reduzir um pouco o nosso elenco, para que possibilite também o maior número de jovens, porque muitas das vezes, independentemente do treinador, ele vai no menino quando ele olha para o seu elenco e vê que muitas vezes ele está povoado de jovens, então ele faz essa opção. Né? O Heitor caiu bem ali com 18 anos. Então, cabe a nós, como é que eu vou dizer, acelerarmos esse processo, né, de transição entre a base e o profissional e abrirmos mais espaço para eles. E aqui eu não estou falando do time titular. A equipe titular, a qualidade vai dizer. Eu também acho que isso aí também tem casos e casos. Tá? Isso aí é uma coisa ampla. Eu acho que no contexto,
Tu tá absolutamente certo. Eu sempre falei que o Inter torrou, porque na boa é sempre muito melhor, muito mais fácil você revelar. Os jogadores já entram com outro astral, tá? Beleza. Só que tem aqueles jogadores que você vê que não vai dar certo e aqueles jogadores que tem algo mais e que você pode adiantar o serviço. Esse Pegulou tá na cara que ele tem que ir pro grupo profissional já no que vem. Não importa se tem 17 anos. O cara é bom, tem que jogar, entendeu? Ele tem que estar ali. Agora tem o seguinte, tem alguma coisa que não está sendo, ou a gente não está conseguindo, não somos competentes para entender, ou o Internacional não está conseguindo explicar, ou é outra coisa. O que eu quero dizer? Há 3 anos, o time de aspirantes do Internacional ou é campeão ou é vice do Brasileiro. Sim. 3 anos. E nenhum jogador virou titular do Internacional, Rodrigo Caetano. Então, assim, tem alguma coisa aí que, sabe, ou eu sou contra a categoria ou os de base aspirantes dos outros times. Títulos, tem que formar jogadores. Perfeito, também acho que a categoria primeira de coisa base é a tem que formação. formar jogadores. Mas Não assim, se preocupar em ganhar título quando ou o Inter disputa esse campeonato com times melhores do que os outros, que põe sub qualquer coisa, né? Porque a gente tá muito, o pessoal está muito reclamando que o Inter tomou 8 do São José, né? O São José é o time principal contra um amaranhado de jogadores que foi misturado ali e nem entrosamento tem. Tem explicação para tudo, mas tudo bem. Mas são 3 anos, Rodrigo, e ninguém surgiu. Agora o Heitor tá vindo aí, o Bruno Fux. Mas 3 anos! É isso, mas é isso mesmo. Nós temos que entender essa categoria sub-23 também, que se nós colocarmos jogadores mais jovens, é uma coisa que a gente defende cada vez mais, nós temos que usá-la, essa categoria, essa competição, porque interessa ao clube, que é o que eu falei aqui, acelerar esse processo de transição e não pegarmos os jogadores, muitas vezes, que não estão sendo aproveitados e colocar para jogar. Aí também, na minha visão, é meio que um conflito. Tá? O que nós fizemos, pelo menos nesse último ano? Jogadores, a base do nosso time sub-23 campeão foi Kehler, que é o nosso terceiro, quarto goleiro, que é um goleiro de qualidade. Termina contrato de algum goleiro, Lomba, esse ano? Danilo é no meio do ano que vem. Mas então Kehler e Daniel, ano que vem, ainda não terão oportunidade. Mas goleiro não geralmente sei te dizer, acontece isso. Mas são 2 goleiros espetaculares. Eu sei, excepcionais. Mas eu te direi, o Heitor o goleiro sempre espera mais. Tem no Grêmio a época do Darnley, depois a fase do Marcelo Groy, e os guris que vêm de baixo tem que esperar. Espera um pouquinho. Mas aí olha a base. Era Heitor, Fux, Roberto, entre outros que eu estou falando. Eric, Zé Gabriel, Zé Aldo, Pedro Lucas, tem o Neto que foi citado, e alguns outros jogadores. Esses aí todos, quase todos, estão já no profissional. Treinando desde o início do ano. E se tu for ver, alguns deles com boa minutagem. Eu não vou nem falar do Fux, mas eu vou falar do Roberto. Estreou antes do Fux. Sim. Jogou o Campeonato Brasileiro. Demais, né? Eu não posso ficar comparando publicamente qualidade, mas eu estou te citando que a gente espera, isso não é garantia, a gente espera estar nesse processo justamente de amadurecimento dessa leva de bons jogadores que a gente acredita ter. E só para responder, também a questão do Zé Aldo, ele realmente é um jogador emprestado do Guarani de Palhoça, nós temos até dezembro para tomar essa decisão e a gente vai tentar conversar muito, formar convicção em relação a isso, como fizemos com o Nonato, que não foi citado, que já tinha subido, é um garoto. Junto com o Matheus Henrique. Que foi garimpado, né, ainda na base, mérito realmente do pessoal da divisão de base na época, que acabou saindo, o caso do Diego Cabreira, que liderou isso. Garimpou junto, veio com a opção de compra, formou-se a convicção de que valeria o investimento e hoje ele foi adquirido com um contrato longo. Então, o que a gente espera, te confesso, é que com o passar dos anos, a gente tenha esse pessoal com mais minutagem e que possam vir outros jovens de baixo, talvez aí sim com uma idade um pouco mais baixa. Que o pessoal é a expectativa que a gente tem. O que o pessoal tá perguntando aí, perguntando nas redes sociais, no Facebook da RDC TV. A gente está aqui nos canais 24, 524 da NET. A gente está no Twitter, Facebook, YouTube e também nós estamos no site. Mas a única maneira de responder as perguntas é através dos comentários no Facebook, que é Vitória Caroline. O que achou a Vitória Carolina? Tem futuro, Rodrigo? Tem. Vamos ver agora com a pergunta, né? Vamos lá, Vitória Carolina. Então, Caetano, nós temos aqui alguns telespectadores, entre eles o Daniel e o Renan, que estão perguntando o porquê da não utilização do Sarrafiore.
Bom, Essa pergunta eu respondo todos os dias aqui, amigo. Muitas pessoas perguntando. Olha, é o seguinte, tudo é uma questão de expectativa. A gente sabe que esse é um questionamento que todos têm. Eu só digo todo dia aqui, o Odair não aproveitava, o Cobalcini não aproveitava, o Zé Ricardo não está aproveitando, está respondendo a pergunta. Não, Brito, assim, tem que falar sobre o contexto, né? A gente também não quer que o torcedor tenha esse entendimento, porque também não podemos exigir isso. O Sarrafiore foi um garoto que veio para o Internacional depois de 6 anos praticamente sem competir. O ano passado jogou nessa equipe sub-23, na qual a gente se utiliza muito para dar rodagem, para dar competitividade para jogadores que vêm de lesão. Ele veio, teve uma dificuldade, o Internacional dificilmente joga ou atua com esse enganche, como a gente chama, né? Que é a posição que ele só sabia jogar assim. Ele se adaptou na questão força. Hoje ele é um jogador, posso te dizer, um atleta mais maduro, mais competitivo. Tem 23, vai fazer. 22, não, acho que 22 anos. Assim, o que nós observamos é que ele tem evoluído absurdamente. Só que existe um nível de expectativa e os passos que ele ainda precisa cumprir. Ninguém descartou. Mas ele vai cumprir esses passos? Vai cumprir, vai render, vai cumprir. Então. Ele tem uma capacidade, principalmente de finalização, também muito acima da média. O que a gente ouve falar do Sarrafiore... Muito bom tecnicamente, mas tem outras valências ainda que o clube está trabalhando. Se não fosse assim, não teria, né, esperado ele encerrar o seu contrato, não teria, aberto todas as portas para que ele pudesse crescer aqui. É que muitas das vezes, como eu te disse, a expectativa é que ontem ele já fosse uma afirmação. Sim. E nós temos que ter a responsabilidade e a cautela para que a gente também siga colaborando nessa formação dele. Mas nós não temos dúvida de que ele pode vir a ser realmente um jogador diferenciado nessa posição, sim, na qual ele vai ter que se adaptar um pouquinho no futebol brasileiro ainda por uma questão de até formatação tática. Não é só o Inter. Poucos clubes hoje jogam com esse meia que joga atrás do centroavante, né? Então, mas ele evoluiu, que o torcedor fique tranquilo que ele vai ser aproveitado, talvez não com a velocidade que muitos esperam, mas ele é um jogador que a gente acredita. Qual é a situação do Guerreiro? Ele está jogando lesionado, ele vai ficar o ano que vem? A gente às vezes parece que o Guerreiro está mancando, ele é muito visado, né? Primeiro que ele apanha muito, mas é assim, todo grande jogador, se você fizer uma enquete com todos os zagueiros do Campeonato Brasileiro que vão perguntar qual é o centroavante mais difícil de marcar, 80% vai falar no nome do Paulo. Nós temos que entender que o período que ele ficou, novamente, de forma injusta, punido, ele, na verdade, ele fez uma pré-temporada totalmente diferente, porque enquanto nós já estávamos, ele fez 2 meses de preparação e entrou já num ritmo alucinante de competição. Nós precisando dele na Copa Libertadores. E lembrem que quando o tanque está cheio, ele entrou a 1000 porque ele vai chegar na Libertadores? Se nós vamos chegar, se não acreditasse, não estava mais aí. Mas só para complementar, ele natural que ele iniciou, se não me engano, início de abril, né? Foi isso, início de abril para maio. E a sequência de jogos que ele teve a partir de então, que ele também tem que atender a seleção do país dele, realmente trouxe para meados de novembro já uma carga muito, muito elevada. Mas ele é altamente profissional, adora aqui Porto Alegre, adora o Internacional, a forma como ele foi recebido, a forma carinhosa, e ele vai ficar conosco sim, e vai continuar fazendo os gols importantes que ele faz. Vamos deixar a repórter perguntar ou só narrador e comentarista? Eu só vou ter uma última, né? Porque no final eu pergunto. Porque eu basicamente já fiz todas as perguntas. Já enchi o saco o suficiente. Nada, que isso. Gabrielzinho olha torto lá. Vai preparar uma pergunta aí. Gabrielzinho, meu brush. Lá vem o Guilherme. Gabriel Cardoso. Guilherme Paz, uma pergunta aí para o Rodrigo Caetano, o diretor executivo do Internacional. Olha, tu falou que não ia perguntar, então veio o que vem na cabeça. Caetano, qual que é a dificuldade? Daqui a pouco tu tá indo pro CT, tá indo pro estádio Beira-Rio e tu passa por viadutos em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e tem uma faixa criticando o seu trabalho. Qual a dificuldade disso, né? De ver isso dia a dia? Olha, me lembro assim, primeiro que eu não vi, tá? Segundo que eu tenho que respeitar críticas, isso aí eu te confesso que já estou um pouco acostumado. Não vai mudar em absolutamente nada aquilo que é a minha proposta. Minha proposta é de fazer o melhor pelo Inter.
Sabe que do mesmo jeito, assim, muitas das vezes, quando foi até o fato da questão da renovação, de contrato para o ano que vem, a própria assessoria do Internacional me passou algumas pesquisas, enquetes, eu falei, isso aí não... É importante a opinião do torcedor que realmente me encontra, cruza comigo, que tem a sensibilidade de nos apoiar. É o que nos interessa. Agora, a questão essa de protesto, eu, sinceramente, não desvia do meu foco, não desvia da minha proposta, do que eu vim fazendo no Internacional. Você não te mete no cercamento do Beira-Rio? Oi? Tu não te mete nessa história de cercamento do Beira-Rio? Ou o grupo quer isso também? Isso nem... Ribeiro, assim... Um profissional como eu sou e como os atletas e comissão técnica, ela tem que saber a sua alçada, tem que saber o seu limite. E são questões institucionais as quais a gente não entra nesse tipo de discussão. Mas, só para complementar, quando eu fui chamado e convidado para vir para o Inter, que eu transferi toda a minha família para cá, novamente, foi por um desafio de colaborar com o Internacional. O Inter entendeu... Tem contrato até quando? Acabei renovando até final de 2020, que é quando termina o mandato do presidente Marcelo. Fui convidado por uma missão, por um projeto. E, bom, se o clube, na época, o meu contrato é até o final desse ano, e entendeu por bem que nós deveríamos prolongar isso, e eu também entendi que tem muitas coisas a serem concluídas ainda nisso, é porque eu acredito que ambas as partes entenderam que o trabalho segue sendo bom. Natural que eu não vou agradar a todos, não tenho pretensão disso. Ninguém consegue isso. Não tenho pretensão disso. Mas a grande maioria eu acho que reconhece o trabalho que nós estamos fazendo, daquilo que era e daquilo que é hoje. Não existe fórmula mágica, ninguém vai ficar pulando etapas de forma muito rápida. E a minha intenção é que o dia que terminar o meu contrato aqui, eu possa olhar para trás, como foi em todos os clubes que eu passei, deixar algum legado importante, ter conquistado também coisas importantes, porque em todos os poucos clubes, porque é muito tempo de trabalho e de estrada, mas foram poucos clubes que eu percorri nesse período. E sempre acabei colaborando na conquista de algum título importante. Espero que no Inter não seja diferente e que talvez a maioria da torcida do Inter tenha razão em contrariedade a essa minoria que talvez faça os protestos. Deixa eu te perguntar uma coisa, não podia deixar de perguntar. Você trabalhou 4 anos no Flamengo e trabalhou quanto tempo no Grêmio? 4. 4x4. E o que tu acha que vai dar domingo na Arena? Para o jogo do Campeonato Brasileiro, esse aí é difícil de prever, né? O Flamengo está envolvido numa final de Libertadores. É claro que eles passam pelo jogo de hoje, né? A possibilidade de se tornarem campeões antes. Aproveitando até a resposta anterior, né? O Flamengo não se tornou o Flamengo de hoje sem um trabalho árduo de 6 anos anteriores do ex-presidente que lá teve. Imagina para o Flamengo que tem hoje 40, 45 milhões de torcedores dizer para essa população toda, dizer, olha, o Flamengo só vai fazer o que pode pagar, que pode... De onde saiu esse poder do Flamengo? O Flamengo, de repente, é um dos melhores times do mundo. Mas o Brito... Cara, tu não vê um jogador ruim. Qual é o jogador ruim do Inter? Ontem ele veio disse que não gostava do quarto zagueiro, o espanhol. Deixa eu só te falar uma coisa aqui, ó. Lá em 2013, se eu não me engano, 13, quando o presidente Bandeira de Mello assumiu o clube, que daí sim o Pelaipe era o executivo, depois disso veio o Ximenes e posteriormente eu acabei sucedendo, o que aconteceu? O Flamengo tinha uma receita de 280 milhões e uma dívida de 700. Você sabe como é que está hoje? Está invertido. Não é possível. Então, em 6 anos, por conta da alta receita, o Flamengo se transformou na potência que hoje pode ir no mercado e dizer: se você tiver dinheiro para contratar um cara por 10 milhões de euros, a tua probabilidade de erro ela é próxima do zero, né? Agora, durante 6 anos, era trazer o jogador que estava em final de contrato, com pagamento de salário e no máximo luvas, ou então um empréstimo. Mas isso foi um trabalho de formiguinha para que hoje o Flamengo pudesse ser a potência que é. Eu acho que não existe fórmula mágica para isso. Mas teve a humildade de entender o seu momento, para depois poder dar alguns passos à frente. Incluir o Rogério Amaral, dá para a gente avançar um pouquinho? Vamos só te enquadrar aí, já vamos... Rodrigo Caetano, a chance de entrar um dinheiro e poder reforçar o time para o ano que vem, para o torcedor se entusiasmar, Nico Lopes ser vendido, quem mais teria de possibilidade? Para vender hoje,
Só o Nico Lopes. Edenilson. Então, o jogador mais valorizado, na minha opinião, do Inter hoje chama-se Vitor Cuesta. Esse, para mim, termina a temporada em alta. Porque o próprio Edenilson, que estava bem... foi mal, hein? Depois que o Edenilson foi contratado, que coincidência, ele caiu muito. Mas enfim, não vou entrar. O Cuesta, na minha opinião, é o grande jogador Cuesta do Internacional? Sim, sim. Esse Que sim o idade Inter tem o pode Cuesta? fazer dinheiro. Oi? Que idade tem o Cuesta? Não é Cuesta vai velho, para não. 32. 32. Ninguém Vai pra pagaria muita 32. coisa com um zagueiro de O ano que 32. vem. Mas assim, é uma moeda que o Inter tem. O Rodrigo Drá pode ser uma moeda de troca. Para fazer dinheiro mesmo é difícil. Tá? E aí a minha última pergunta antes do Rogério. Tá, o Inter não tem dinheiro. Tem que ser criativo. Só que ser criativo também é um grande risco. É o último ano da gestão Medeiros. Né? Que time o Inter vai ter no ano que vem? Que time o Inter vai dar para o Cudê, Rodrigo Caetano? O que dá para dizer para o torcedor? Vamos por partes. Eu vou te responder o time que o Inter Como pode dizia ter para o o ano que Jack. vem. Tá? Independentemente do técnico. Até porque nós temos que ter um respeito por quem aceitou o desafio de estar aqui hoje. Eu tenho que repetir Então o isso sempre. Zé Ricardo não veio como técnico tampão. Mas ele veio com um contrato até dezembro. Como outros tantos técnicos aí do futebol brasileiro têm contrato até dezembro. Né? É que a gente rotula isso como uma forma de ser um técnico tampão, mas poucos são os técnicos do futebol brasileiro hoje que têm contrato até 2020. O que também significa pouco, né, Brito? Sim. Para um treinador no futebol brasileiro. Eu vou te responder o seguinte: nós vamos montar a melhor equipe possível, dentro do nosso orçamento que a gente está procurando finalizar lá Ou seja, para ser arrumar aprovado. empréstimo de jogadores bons, quase de graça, para dar um deixa eu te jeitinho, falar uma coisa. pegar a guri da base. Mas deixa eu te falar, isso aí não me assusta. Não me assusta. De forma nenhuma, a gente tem que tentar fazer o certo, de forma responsável. Isso é o que eu vou defender sempre. Tu certamente já está de olho lá no time tal, lá tem um cara que vai nos servir o ano que vem, vai custar barato, aqui também. O que eu não compactuo e nunca vou onde passar é dizer algo diferente da realidade para o torcedor. Sim. Né? E isso se refere ao que nós conversamos sobre o vestiário, que é uma coisa que nos deixa altamente desconfortáveis, é quando surgem situações aí sem qualquer responsabilidade levadas a público, o torcedor passa a acreditar. Então, da mesma forma, eu não posso me comunicar com o torcedor, gerando a ele uma expectativa que nós não vamos poder cumprir. Nós vamos montar a melhor equipe possível, a nossa equipe já é qualificada, o Ribeiro mesmo citou nomes, que podem não ter um valor de mercado elevado, mas nós temos sondagens, pelos quase a totalidade dos nossos atletas. Os nossos atletas muitas vezes são questionados. Com dinheiro entrando? Não sei, mas nós somos questionados internamente, Brito. Os nossos jogadores são questionados internamente, mas no mercado tem vários que adoram eles. Vários clubes que gostariam de contar com eles. Eu sou um que acha o Patrick um baita no jogador, uma fortaleza de forte. A grama do vizinho sempre é melhor. Isso é da gente, é natural do ser humano. Nós temos que entender também. 95% acha que o Patrick não presta. Então, assim, nós temos que saber que nós já temos uma base montada, temos uma categoria de base que já está fornecendo bons valores e nós vamos tentar qualificar nossa equipe, porque é nossa obrigação tentar qualificar a equipe. E mantermos a competitividade em alta que foi do Internacional em 2019. Se nós não mantivermos o mesmo calendário, nível de competitividade, nos faltou o detalhe para botar uma taça no armário, que é o que a gente vai seguir buscando. Nós vamos deixar o Rogério Amaral fazer pergunta ali, já estamos no horário dele, virando o jogo. Grande amigo. Rogério Amaral que veio de vermelho, em homenagem ao Rodrigo Caetano, veio de vermelho. E já estamos invadindo o horário do Virando o Jogo, portanto, o Rodrigo Caetano fala dentro do Virando o Jogo. Vamos lá. Obrigado, Paulo Brito. Primeiro, elogiar o Rodrigo Caetano mais uma vez, que é um dos maiores e melhores profissionais nessa área. Já foi um excelente jogador, diga-se de passagem. Obrigado. Quando teve aquela lesão do Cearense... Principalmente quando jogou nos Eucaliptos Monumental, em Santa Cruz do Sul. E era o jogava muito. E era para ter feito carreira na Europa, só não fez porque teve uma lesão seríssima, quando já tinha, inclusive, o contrato encaminhado com quem era... Compostela, da Espanha, na época, na primeira divisão. Compostela da Espanha, exatamente. Bom, mas cumprimentar o Rodrigo Caetano, pela presença aqui, e eu não posso deixar de me focar com essa questão que vocês falavam a respeito do Flamengo. O ex-presidente Fernando Carvalho sempre dizia o seguinte: a hora, pelo potencial de torcida que tem, a hora que Flamengo e Corinthians se organizarem, não vai ter para ninguém. O Flamengo já conseguiu isso.
ainda bem para todos os outros times do futebol brasileiro que o Corinthians parece que não consegue entrar nessa linha. E o Palmeiras também é um time muito rico, né, Rogério? Mas o Palmeiras é um ponto fora da curva, porque entrou esse monte de dinheiro de uma pessoa que quer ser, né, notória dentro do Palmeiras. A hora que sair essa grana toda, eu não sei se o Palmeiras está com essa organização como está o Flamengo agora, como frisou o Rodrigo Caetano. E o Corinthians não consegue se organizar, e pelo jeito vai demorar muito com esse bolo que tem da Arena Corinthians, aí a dívida, aí, enfim. Né? Mas essa é a organização. Agora, já que falamos em Corinthians e São Paulo, veio uma notícia, Rodrigo Caetano, de um grupo que se intitula Sou Verdão, que eu recebo aqui, diz o seguinte: o Palmeiras quer contratar Guerreiro para 2020. O Internacional pediu o meia Lucas Lima para finalizar o negócio. Existe alguma coisa nesse sentido? Zero, Rogério. Primeiro, te agradecer aí, porque desde muito tempo que a gente convive nesse meio do futebol, acompanhou, inclusive, né, a época da minha lesão. Já estive aqui no seu programa, é um prazer estar novamente. Que ano foi isso, a lesão? 97, em 1997. Que, aliás, deixa eu me meter de novo e dizer que eu entendi muito bem a lesão dele, porque eu tive uma lesão igual a do Rodrigo Caetano. Mas como, pode alguém sofrer essa lesão sem jogar bola? Não, goleiro. É ou não é, Rogério? Fala aí. Joguei. Essa lesão dormindo. Lesionei. Caiu da cama. E no suplementar do suplementar do Beira-Rio ainda que eu fiz essa lesão. A mesma lesão. Então, eu sei da dificuldade do Rodrigo Caetano. É uma dificuldade. Mas assim, Rogério, te respondendo, de hipótese nenhuma, nós nunca conversamos com o Palmeiras sobre essa possibilidade. E, bom, isso corrobora com o que eu falei antes, né? A gente, muitas das vezes, alguns jogadores do Internacional que são criticados, e aí eu afirmo para vocês, são sondados e são objeto de desejo por outros clubes que têm uma capacidade financeira muito superior à nossa. Mas no caso do Paulo, ele tem contrato conosco. E é centroavante, né? E até metade de 2021, volto a dizer, um jogador da idade dele, do nível dele internacional, um cara que maior artilheiro da história do seu país, um ídolo, assim, ele vale muito o desejo pessoal dele, né? E ele, quando fez a opção de vir para Porto Alegre, ele acabou se adaptando, como eu disse, se sente em casa aqui de forma muito rápida e se sente muito melhor aqui, como eu não vi ele no Flamengo, te afirmo, em termos da questão pessoal dele. Não creio que ele vá ter qualquer desejo de sair. Da nossa parte, eu já antecipo que de forma nenhuma a gente pensa em uma situação como essa que foi colocada. Que o Lucas Lima eu acho que também não interessa, né? Trazer o Lucas Lima, um meia, canhoto, que eu acho que nem titular não está sendo, para tirar um centroavante, goleador. Então, é o seguinte, deixa eu passar uma notícia boa para o Rodrigo Caetano aqui, que está no Twitter do Diário Olé. É uma manifestação do Diego Monarriz. Não sei se você conhece, que é o interino, é o diretor técnico, o treinador interino do São Lourenço. Tá? Ele diz o seguinte, pelo Twitter do Olé: "Es tremendo todo lo que consiguió Gallardo, pero para mí el mejor de todos es Cudê." É uma opinião que vem lá da Argentina, que o melhor de todos é o Eduardo Cudê, o teu treinador para 2020. Que não. Ele disse que não está fechado. Não, mas aqui, o Vitor Cuesta já cometeu uma inconfidência agora na coletiva. Tá? O Vitor Cuesta já disse que o Cudê, e disse mais ainda, o Rodrigo Caetano, que ele espera que os jogadores consigam assimilar rapidamente, né, o que é o pensamento do Eduardo Cudê. Então, o Cuesta já cometeu essa inconfidência, já vazou. Como foi o Rodrigo que trouxe o Zé Ricardo? Como é um dirigente, ficaria até antiético ele dizer... Mas tudo bem, mas o Zé Ricardo, é como disse o Rodrigo Caetano, o Zé Ricardo vem com o contrato até o final desse ano. Vamos usar uma expressão, é uma bucha de canhão para o Zé Ricardo também, e tem que ser enaltecido e elogiado o desprendimento do Zé Ricardo para assumir, né, essa condição. Mas ele essa já encrenca. Mas ele já veio sabendo que o Internacional tinha, né, um acerto com o Cudê. Olha, só para que fiquemos todos na mesma página aqui e que as coisas fiquem claras. Primeiro que eu, Rogério, não acompanhei na íntegra essa questão do Vitor, porque nós estávamos vindo para cá. Jogador inteligente que eu tenho certeza absoluta que ele deve ter falado
no contexto condicionado a uma situação que, em caso de... Se confirmado. Né, mas todos os atletas não participam de qualquer tipo de condução, de negociação, seja para atleta ou seja para treinador. Então é óbvio que ele, como argentino, deve ter sido questionado, assim como o Dali foi questionado no dia do lançamento do evento Lance de Crack. E o Dali vai ser o quê? Não, ele é atleta e um dos bons. Mas o contrato é até agora, né? Sim. Eu estava, inclusive, falando anteriormente que após o Campeonato Brasileiro a gente vai ver como é que isso vai acontecer, mas eu afirmo que ele tem muita coisa boa ainda pela frente para fazer como jogador. E só me permite assim, separarmos as coisas. Nós fomos até a Argentina, a gente tentou trazer o Codê antes, ele não pode, ele tem um contrato até o meio do ano que vem. Se ele vai romper esse contrato ao final lá do ano de dezembro, é uma outra história. E nós, naquele momento, nós tínhamos que tomar uma decisão entre ficarmos, talvez, com um interino, 12 jogos, se eu não me engano, ou trazermos um técnico que estaria disponível no mercado, com um pouco mais de experiência, né, que foi o caso do Zé Ricardo, que já trabalhou em grandes Mas o Zé clubes. Ricardo estava acompanhando o Internacional? Todo treinador acompanha, Brito. O que a gente viu é que ele testou o Neilton, ele testou o Wellington Silva, ele testou daí eu já sabia. Mas ele tentou um modelo de jogo diferente, com mais posse e mais tudo. atacante, sem famoso trio, que todo mundo acha que é de volante, nenhum é volante. O Lindoso faz gol, o Edenilson faz gol. O Lindoso com o Zé Ricardo no Botafogo, era o número 10 dele. Então, assim, é uma proposta que se tenta diferente, às vezes o adversário de uma forma, mas eu queria justamente exaltar que o Zé Ricardo entendeu para ele que seria uma ótima oportunidade vir ao Internacional, colocou a instituição acima de qualquer outro treinador dizer não vou para ele, ou então condicionaria uma situação de manutenção para 2020. Ele não fez isso, ele entendeu como uma boa oportunidade para ele e se entendeu capaz também de tocar isso. E o que a gente vê muitas vezes é uma rejeição, até um questionamento por conta disso. Pelo contrário, nós temos que agradecer um profissional que trabalhou em outras grandes equipes e entender que o elenco é bom, que a possibilidade é boa e que os desafios são bons. Agora, o que vai acontecer para 2020, da mesma forma que eu respondi do Dali, vai ser assim em relação ao treinador. Nós vamos sentar depois no momento certo, conversar todas as pessoas e para finalizar te diria, não foi o Rodrigo que trouxe o Zé Ricardo, não foi o Roberto que trouxe o Zé Ricardo. Da mesma forma, quando se toma as decisões de saída, somos todos nós, da mesma forma de chegada. E isso, não conheço nenhum clube, pode não haver consenso, mas não conheço nenhum clube onde uma única pessoa, principalmente clube grande, uma única pessoa vai dar lá uma carteirada, vai tomar uma decisão em relação a posições importantes, cargos importantes, como é do treinador, ou de um diretor executivo, ou de um atleta. Então, assim, só para que haja um entendimento pleno de como que as coisas funcionam. Rodrigo Caetano, muito obrigado. Obrigado a você. já está dizendo ali que está com muita fome. Não. Muito obrigado a gente pela saiu do treino de sempre, né, em nos atender aqui na RDC TV. Rogério Amaral já vem aí com o Virando o Jogo. Eu só preciso, Rogério, mais 10 segundos teus para falar aqui da nossa pousada Casa Rosa, lá em Canela, porque estamos às vésperas de um feriado. Eu preciso falar, né, da pousada. Opa! Cresceu a pousada Casa Rosa. Olha que coisa mais linda em Canela, Rogério Amaral, para você passar o feriadão que vem aí pela frente. Pousada Casa Rosa, um ambiente acolhedor, um cheirinho de canela maravilhoso, né? Não é só porque era a cidade de Canela. Então, vá você também passar o feriadão e ver o Natal Luz de Canela e Gramado, né, na Serra Gaúcha, nessa pousada maravilhosa que nos recebeu tão bem durante o Festival de Cinema. Vem, Rogério Amaral, nós vamos para o Cozinha e Arte na Cristóvão Colombo 1144. Até amanhã. Feito amanhã, o técnico do Júnior do Grêmio, das categorias de base do Grêmio, Thiago Gomes, estará nesse mesmo tempo falando sobre as revelações do Grêmio. Até lá, feito! RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos.